ainda não foram alcançados. Amém? Podemos orar? Senhor, nós te louvamos por esta manhã, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pela glorificação do seu nome, e agora, mais uma vez, por meio da tua palavra e dos seus feitos, seremos edificados pelo Senhor, por meio da vida do nosso irmão, pastor, missionário Domingos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus os abençoe. Eu sei que muitos aqui já nos conhecem. Estamos gratos a Deus por esta manhã estar aqui, apesar do patriarca não estar aqui, né? Pastor Rivaldo, pastor Valde Sodré, segunda vez que vem aqui comigo, esteve comigo na palestra, nos acompanhando, também um amigo aí de trabalho missionário, tem nos apoiado, nos ajudado com orações, com suas ofertas, para que possamos seguir fazendo a obra missionária. Acho que o pastor Rivaldo fugiu de mim dessa vez, né? Ou a esposa dele falou, vou te levar de lá, porque senão ele vai te arrastar de novo para o Peru. Porque em outubro estamos lá novamente, se Deus assim preparar os meios, né, para nós estarmos ali. E eu queria ter preparado um vídeo, eu não tive tempo de editar, porque na sexta de manhã eu fui me encontrar com o pastor Paulo, era uma oportunidade, ele veio da África, está aqui em São Paulo. Encontrei com ele para conversar algumas coisas a respeito da obra ali na África, um pastor que nós temos apoiado já há uns 2 ou 3 anos. E ontem na sexta-feira à noite mesmo, depois de deixar o pastor Paulo ali onde ele está hospedado, eu fui encontrar com a minha filha também, que estava vindo do Rio de Janeiro, então eu encontrei com ela ali no terminal do Tietê. Ela ficou comigo ali onde eu estou hospedado, em Campo Limpo. Passamos o dia junto ontem, eu deixei ela para ela embarcar ontem à noite, que ela foi para a Argentina. E tinha um mês, pouco mais de um mês que eu não via ela, como também o restante da minha família. Mas aproveitei o dia ontem para estar com ela, que há 3 meses atrás aproximadamente, irmãos, eu sei o que essa família está passando, porque não cheguei nessa proporção, mas há 3 meses atrás, eu quase perdi minha filha também. Ela foi para uma viagem de trabalho no Peru, coincidentemente Peru, que ela trabalha com turismo, e ela foi para uma viagem de trabalho no Peru, e chegando lá, ela teve um problema de saúde, e quem esteve no Peru, só quem teve para ter uma noção, o que é o Peru, o que é a saúde no Peru. Lá não existe SUS igual aqui, lá é tudo pago. E então ela teve que fazer uma cirurgia de urgência, e mesmo com essa cirurgia, ela correria o risco de não sobreviver. Então ela foi para um hospital particular, fez essa cirurgia, eu não pude ir, minha esposa não pôde ir, porque foi urgente, nós não tínhamos os meios, recursos financeiros, ou nós iríamos, ou nos preparávamos para trazê-la, para pagar o retorno dela à casa, então não pudemos ir, ela passou pela cirurgia, e aí foi aquela angústia que tivemos que esperar a recuperação, o retorno médico, para o médico liberar ela para que ela pudesse voar, porque poderia a cirurgia abrir durante o voo por causa da pressão. Então não foi fácil, foi muito difícil, mas Deus trouxe ela de volta para casa, e daqui uns dias ela está retornando novamente no Peru, porque tem uma reunião de trabalho lá. E como o irmão disse aqui, eu procuro
dentro do possível, ter um período com a minha filha, com as minhas filhas, com família, no período que eu tenho, que na verdade eu não via as minhas filhas crescer por causa do ministério, sempre viajando. Eu não participei do crescimento de filha, eu não participei de formatura, muitos natais eu não participei, muitos aniversários eu não participei. Os irmãos que quiserem ir adiantando aí, irmãos, quarta-feira eu faço 15 anos de idade. Se você inverter, dá 51, mas eu prefiro dizer que é 15. Então, quarta-feira eu faço 15 anos. Então, os irmãos podem mandar aquela oferta no meu Pix, eu recebo. E mais uma vez, eu também não vou estar com a minha família. O ano passado, igual, né? Estava no Rio de Janeiro. Mas aproveitei ontem, minha filha já me levou no centro, me deu uns presentes ali, então está tudo bem. E novembro é o dela, ela também não vai estar comigo, e não vai estar com as irmãs, e não vai estar com a mãe, que ela vai estar aqui trabalhando, né? Irmãos, então a nossa vida tem sido assim, um para cada lado, mas Deus nos chamou para fazer a obra dele. Amém? E se Deus quiser, esse ano novamente estaremos no Peru. O pastor Rivaldo disse que quer ir, mas a última viagem eu fiquei preocupado com ele, porque ele passou bem mal. Não sei se ele comentou, mas ele passou muito mal na viagem, depois. Então ele disse que queria ir, eu falei, leva o Rafael. Não é que eu quero que o Rafael passe mal junto, não. É que eu quero que ele, a minha preocupação é ele estar numa viagem sozinho, irmãos. Eu tenho um amigo aqui em Barrinha, interior de São Paulo, que ele falou, eu vou com você nessa viagem. Falei, não vai não, porque eu não vou te levar. Porque se eu te levar, você vai voltar dentro do caixão. Eu sei que você não vai resistir a essa viagem, não vai aguentar, você não está bem de saúde. Então eu não te levo nessa viagem. Então, irmãos, o pastor Rivaldo passou mal nessa viagem. O pastor Fernando Andregueto, que é um parceiro que eu tenho há 19 anos, e dessa viagem, ano passado, foi umas 15 pessoas na viagem. Alguns irmãos que apoiam o projeto ali. Então, irmãos, ele passou mal e eu fiquei preocupado durante a viagem, por causa da altitude. O Fernando, que estava comigo, estava muito preocupado. O Fernando tem experiência, já foi no Peru umas 40 vezes. Ele ajuda 60 missionários no Peru, e ele estava preocupado, e na volta, porque eu sempre volto depois, mas o pastor Jesus foi levar ele em Lima, por isso é a minha preocupação, porque eu fico mais dias, imagine na volta ele voltando sozinho. Então essa é a minha preocupação, que aconteça alguma coisa, mas eu vou postar 3 vídeos aqui curto. O vídeo está bem cru, eu não editei, eu vou passar primeiro do Peru, e o melhor, eu vou deixar o melhor para depois, porque vocês ainda não almoçaram. Então vocês vão ter um cardápio aí. Isso aqui foi da viagem, ó. A cruzada ali, ó. Tinha umas 300 crianças, irmãos. A minha esposa que está fazendo a tradução. Como quedou meu coração? Branquinho, branquinho. Blanquito, blanquito. Quando Jesus morreu por mim e por você, quando Jesus morreu por mim e por ti, Ele nos salvou, Ele nos salvou e deixou o nosso coração branquinho. E deixou nosso coração branco. Lavou todos os nossos pecados. Lavou todos os nossos pecados. Niños, você foi desejado por Deus. Foi desejado por Deus. O Senhor te planejou. Te planeou. O Senhor tem planos para você. Tem planos para ti. O Senhor te ama. Te ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Quando você estava lá na barriga da mamãe, quando você estava no vientre de tu madre, Deus já tinha um plano. Já tinha um plano.
minha esposa está fazendo tradução da irmã daqui do interior de São Paulo, Sorocaba, que foi ali para fazer o trabalho com as crianças. Tinha mais de 300 crianças nesse trabalho. Aqui é a parte já da cruzada, no segundo dia, com os adultos. Pessoas que aceitaram Jesus, entregaram suas vidas ali. Tivemos umas 30 conversões, pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Foram umas 30 pessoas, irmãos, ou mais, que aceitaram a Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Esse é o Paulo, que eu estive com ele, ali da África. Estou aqui montando as crianças. Está vendo essa criança? Coisa que ela está comendo. Olha só. Está vendo? Isso é rato. Come lá. Está vendo? Pedimos que ajude mesmo essas crianças daqui da África. Está vendo? Está comendo rato. Isso aqui é rato. Amém? Faça as suas doações. Veja só. Veja só. Veja só. Eu penso mesmo carecidamente. Meu Deus. Meu Deus. Faça as suas doações. Está vendo o que essa criança está comendo? Louvado seja Deus. Mas aqui eu tenho bolachas aqui. Amém? Tenho bolacha. Eu apenas vou dar esta criança a bolacha. Amém? Mas as bolachas não vão ser suficientes para essa criança. Amém? Penso mesmo. Faça as suas doações. Em nome de Jesus. Tem muitas crianças aqui carentes, precisando das suas doações. O que você vai almoçar hoje, irmãos? Falei que o terceiro vídeo era uma opção do cardápio para vocês hoje. Aquela criança está comendo um rato, porque ela não tem o que comer. Eu estive com esse missionário agora, sexta-feira, conversei bastante com ele. Ele faz um trabalho muito sério em Moçambique. E todas as terças e todos os sábados, ele faz um trabalho, ele faz um evangelismo. Eu tenho um outro vídeo que eu estou para editar, depois vou mandar para o Rafael. Aí nós estamos falando qual que é o objetivo dele. Ele falando para mim, o objetivo não é dar comida para ninguém. Porque o objetivo do evangelho não é dar comida, mas faz parte. O que ele dizia, não adianta nada eu chegar lá e pregar a palavra e a pessoa está passando fome, o que eu vou fazer? O que Tiago disse? Mostre-me sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das obras. Então, irmãos, e as terças e o sábado é feito o trabalho de evangelismo, e essas crianças estão esperando, como as famílias também, e ele primeiro dá o café da manhã, que é um pão sem nada, sem margarina e um copinho de suco. Ele dá 2 pães para cada criança. Cada pão custa, 2 pães é R$1. E agora se nós colocarmos um pão na mesa da nossa casa para o nosso filho e não tiver uma margarina, pelo menos, tem gente que nem margarina quer, mas só margarina, não tem um queijo, não tem um presunto. Hoje o pastor Orlando ali me deu um café da manhã ali, tinha pão de queijo, tinha aquele queijo mineiro fatiado ali, né, margarina, tinha de tudo. E aquelas crianças, sabe o que eles têm? Apenas na terça e no sábado, pão, e não tem nada para colocar dentro não, irmãos. Mas nós temos conseguido, mês passado eu enviei acho que R$2.800 para a África, fora para o Peru, México e na Ásia. Não vou falar o nome do país aqui porque está sendo transmitido e eu não quero colocar a vida do missionário em risco. Na Ásia, Argentina,
Sabe quanto que é? R$1, irmãos, compra 2 pães. Quantas pessoas tem aqui hoje? Mais ou menos, pastor? Umas 90 pessoas. 100 pessoas. Agora, independente da ajuda que você já fornece, que você já oferta no culto de missões aqui, para o trabalho que vai para o pastor Jesus, que vai ali para o México, vai para a Maiela, que tem a Maiela, que vai para o Herman, que vai para o Daniel. Tirando esse, será que você, irmãos, cada um que está aqui, não consegue me ajudar na África? Olha a ajuda que eu vou pedir para você na África. Pastor, eu não tenho costume de fazer isso, mas hoje eu vou fazer aqui porque... Será que cada um que está aqui hoje não consegue me dar R$1 por mês? Eu estou pedindo muito? R$1. O que você compra com R$1? 2 pães? 2 pães, né? Não compra 2 pães aqui, né? Uma paçoca. Então o que eu quero pedir para você aqui? Depois, se o pastor Orlando não gostar, o Rivaldo, ele me dá uma surra de Bíblia, assim. Ah, você foi na minha igreja e pediu dinheiro, não pode. O que eu quero falar para você aqui hoje? Me dá R$1 por mês cada um. R$1 cada um. Por que eu estou falando R$1 só cada um? Porque se todo mundo que me conhece, de todas as igrejas que eu prego, Pastor Val, se ali, no seu ministério, cada membro daquela igreja me der R$1, eu tenho 400. Se vocês aqui me der R$1, eu tenho 100. Se outras igrejas que for lá, que às vezes eu vou em igreja que tem 500, 600, 1000 pessoas, cada um me dê R$1 por mês, eu tenho 1000, 2000, é R$1. Não é mais do que R$1. Para que aquelas crianças não precisam comer rato. E não estamos falando apenas de comida física, mas estamos falando do espiritual. Mas Jesus, quando ele se reuniu com aquela multidão, chegou um momento que os discípulos falaram: Senhor, manda essas pessoas para casa, porque já está ficando tarde, eles não têm aonde comprar comida. E Jesus falou: mas não tem ninguém que trouxe nada aí? Tem uma criança aí com uns pães, uns peixinhos, mas não alcança muita gente. Não, mas traz aqui, vamos alimentar essas pessoas. Então Jesus também, ele nos deu o exemplo do alimento físico. Amém? Irmãos, eu tenho poucos minutos, mas eu vou ser rápido, porque nessa manhã nós podemos falar coisas importantes da missão. A epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola dele, capítulo 9, versículo 19, pregar rápido, 10, 15 minutos. Amém? Porque embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. E aos judeus tornei como judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus. Aos que estão sob a lei, como se estivesse sob da lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sobre a lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Aos fracos, tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas
para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. E isso eu faço por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Amém? Paulo aqui, ele diz que ele fez de tudo. Ele buscou todos os meios. Ele se esforçou de maneira talvez sobrenatural, além das suas forças, para ganhar não todos, porque nem Jesus pôde agradar a todos, mas para ganhar alguns, para ser participante no reino de Deus. Irmãos, esses dias, sexta-feira, eu preguei ali na Assembleia de Deus em Campo Limpo, e eu fiz um comentário importante e interessante, porque eu que nasci na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus, mas você nunca vai me ver vestido assim na Assembleia de Deus. E até brinquei, mandei uma foto para minha filha, agora de manhã, e falou, hoje eu posso, vou na Batista, posso colocar um jeans, posso colocar um tênis, posso ir sem gravata. É o que Paulo está dizendo aqui. Se eu estiver com os judeus, eu vou me vestir como judeus, eu vou comer a comida dos judeus, eu vou falar a língua dos judeus. Ele falou, eu fiz de tudo para ganhar alguns. E eu dizia, irmãos, ali na sexta-feira, se terno e gravata, saia até o pé, e cabelo longo, for sinal de santidade, nem precisa pregar mais no Peru. Todas as mulheres no Peru é salva. Nem na Bolívia. Porque elas andam dessa maneira, a saia até embaixo, cabelos longos. E eu disse assim, o crente, ele sabe como se vestir. Estou dizendo para ninguém deixar de fazer o que faz lá na sua denominação. O crente, ele não vai se vestir vulgarmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estou no Peru, eu me comporto como um peruano. Eu como a comida do peruano, por mais difícil que seja, né, Rafael? Por mais difícil que seja, eu como cui. É parecido com esse rato, mas não é rato. É o porquinho da Índia. Eu lembro no dia do cui, né, Rafael? Rafael começou a comer o cui. Falou, pastor, não vai dar. Não vai descer. Eu vou vomitar aqui. Eu falei, você não vai vomitar não, Rafael. Falei, tem arroz. Tira os pedacinhos pequenininhos dele, mistura no arroz. Agora fecha o seu olho e usa a sua imaginação. Você imagina que este cui é aquela picanha Angus lá da Argentina. Aí você vai comer ele. Mas se eu estou no Peru, eu vou comer a comida do Peru, eu vou tomar aquele suco quente, né, Rafael? Aquela batida de manhã de vitamina de mamão, feito com aquela água quente, Rafael. É isso que Paulo estava dizendo. Ele não estava dizendo para você desvirtuar a sua fé e fazer coisas que estão fora do padrão bíblico, porque ele diz, para os que estão sem lei, eu também estou sem lei, fora da lei, mas na lei de quem? De Cristo. Esse é o nosso compromisso com missões. Eu conversava com o Paulo, missionário ali na África, eu falei, eu quero ir lá um dia, mas eu sei que lá come muito pimenta. Eu falei, não vou ter que comer pimenta não, né? Que eu não gosto de pimenta.
Mas no Peru a comida também é com pimenta, né, Rafael? E nós comemos a pimenta. Paulo, ele fez de tudo para ganhar alguns. E nós, como cristãos, o objetivo da igreja, ele é só um. Eu gosto muito de Paulo. Quando ele chega lá no livro de Gálatas, sabe que a carta de Gálatas, deixa eu retificar aqui, porque no livro é uma carta, é uma epístola. Epístola geralmente era uma carta longa. Quando ele vai escrever para os Gálatas, ele não escreve para uma pessoa, ele não escreve para uma igreja apenas, mas ele escreve para os cristãos de toda aquela região dos Gálatas, da Galácia, nessa época. Então, quando ele escreve ali, quando ele chega em Gálatas 6:14, ele diz assim, ele repreendendo alguns judeus que queriam que as pessoas ali, que os gentios, quando os gentios começaram a se converter, a igreja ali dos judeus, eles forçavam os gentios a fazer a circuncisão, queria mudar a cultura deles. Mas quando nós falamos de missões, irmãos, nós estamos envolvidos em 3 culturas. E ali os Gálatas, os judeus, quando eles começaram a pregar, e os Gálatas, os gentios começaram a se converter, e eles queriam que os gentios fizessem circuncisão. Então Paulo, repreendendo tudo isso, falando que não adiantava nada eles ser circuncidados se eles eram apenas aqueles que estavam aceitando a circuncisão, era apenas para não ser perseguido por causa da sua fé, por causa de Jesus. Então eles estavam aceitando a circuncisão. E Paulo, ele diz assim, se a única coisa que eu me orgulho, ele estava dizendo, eu não me orgulho de ser judeu, eu não me orgulho de ser gentil, mas se tem algo que eu me orgulho, é da cruz de Jesus Cristo. Paulo repreende aquele povo, porque queriam transformar os judeus em gentil, queriam mudar a cultura deles, queriam mudar a sua roupa, as suas vestes, até mesmo a alimentação. Paulo fala sobre isso também. E aí naquela reunião, fazem uma outra reunião, diz assim, irmãos, que eles apenas não comam coisas que foram estrangulado, e nem comam sangue. Os demais não vamos mudar a cultura deles. Paulo sabia o que era tratar com cultura. E quando nós falamos de missões, quando envolvemos com missões, como fazemos missões, nós estamos envolvidos em 3 culturas. Primeiro, a cultura bíblica. Nós temos que entender que tem coisas aqui que é apenas para os judeus, não é para nós. Depois tem a nossa cultura. E a cultura do povo onde nós chegamos para pregar o Evangelho. E nenhuma dessas culturas pode ser destruídas. Ela será julgada pela palavra de Deus, mas destruída não. Você não pode chegar lá no Peru e obrigar o peruano a comer feijão todo dia. Ou na Argentina, obrigar o argentino a comer arroz e feijão e tomar café. O argentino não come arroz e nem feijão e nem toma café, irmãos. Não estou falando, não, mas isso aqui é bom. É bom para você que é brasileiro, é bom para mim que sou brasileiro. Mas para ele, para o argentino, o bom é comer um churrasco. Talvez para você não, você não gosta de churrasco, né? Mas para o argentino, o bom é comer churrasco todo dia. E tomar chimarrão. Talvez você não goste de chimarrão, mas o argentino sim, eu não gosto. Talvez o cuy não seja bom para você, mas para o peruano é. Próxima, Rafael, se ele foi em outubro,
Para mim não, mas para você eu vou te levar para comer o chunho. Eu fico só observando. Vocês não sabem o que é o chunho, né? O Peru tem mais de 3.000 tipos de batata diferentes. E o chunho é uma delas. É uma batata que eles amassam lá no pé, desidrata ela. Ela tem cheiro de chulé e gosto de chulé. Então eu vou deixar só para o Rafael. Eu já tive minhas várias experiências com o chunho. E para ajudar, para ele ficar mais saboroso, ele é cozido, feito aquela sopa com as vísceras da alpaca, da vicunha, que é aquele animal que dá só lá na altitude, aquele animal que parece que vem da família do camelo, a lhama. Então, irmão, quando eu for com o Rafael, vou levar ele para provar a sopa de chunho. Ela só é cheiro de chulé e gosto de chulé. Mas é o que você vai ter para comer lá. Já provou o cuy. Então, irmãos, eu não posso falar para o peruano que aquilo não é bom. Para ele aquilo ali é igual um filé mignon, igual uma picanha para você. Mas Paulo ele disse, eu fiz de tudo para ganhar, nem todos, mas para ganhar alguns. Irmãos, nós não vamos ganhar todos. Nem Jesus ganhou. Mas é nossa responsabilidade como cristãos fazer todo o esforço, tudo que está no nosso alcance. Paulo também disse assim, que não passava da obrigação dele pregar o evangelho. E ele diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque não passa da minha obrigação, porque isso me foi imposto. E se eu faço de má vontade, é a mesma coisa, irmão. Você que trabalha no seu emprego ali, faz de má vontade, você só cumpre um dever que lhe foi entregue. Ele dizia, se eu faço de má vontade, eu só cumpro um dever que me foi obrigado. Mas se eu faço de boa vontade, receberei recompensa. E essa recompensa não é humana, essa recompensa é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você chegar lá, naquele dia do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a igreja, que você estiver diante dele, você vai receber o seu galardão, que eu não posso falar o que é, talvez uma coroa, talvez algum benefício, e o Senhor vai te dar, olha, isso aqui que eu estou te entregando hoje, é pelas almas que você ganhou lá no Peru, é por aquela alimentação, é pelaquela comida que você deu para aquelas minhas crianças que estavam lá na África comendo rato, é para ele, ou para aqueles que estavam comendo ração, porque tem um vídeo de um senhor que está comendo ração, porque ele não tinha outra coisa para comer. Isso aqui é pelo aquele pão que você enviou, e lá o almoço deles é apenas arroz e feijão, todo dia, que não tem outra coisa. O que eu vou almoçar hoje? Não sei, vão me dar almoço por aí, né, Rafael? Picanha, por aí, né? Um peixe, eu comi um peixe aqui da outra vez. Estou à disposição, viu? E não esqueça de quarta-feira, dia 23, 15 anos. E quando você chegar lá, e você pega aquelas crianças. Então você diz, mas Senhor, eu nunca fui na África. Senhor, eu nunca fui no Peru. Foi sim, talvez os seus pés nunca chegaram lá, mas a sua oferta e a sua oração chegou lá, e foi através da sua oração, foi através da sua oferta, que aquelas crianças entregaram as suas vidas para mim. Hoje você vai encontrar com elas aqui, aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos fazer de tudo que está em nosso alcance. Eu falei que vocês podem me mandar R$1 por mês, cada um, para fazer o projeto no Peru. Eu não vou passar o meu Pix, porque a igreja já me ajuda,
Não vou passar o meu Pix para vocês. Ajuda ali o dinheiro que me envia para ir para o Peru, para ir para o México. Por isso eu não vou passar o meu Pix para você, que eu vou estar sendo... não vou estar sendo honesto, porque às vezes aquela oferta que você deixa de ofertar aqui na contribuição sua mensal, às vezes fala, não vou mandar direto, porque isso acontece muito quando a igreja tem contato com o missionário. Então eu não vou passar o meu Pix, então você não peça o meu Pix, que eu não vou te passar o meu Pix. Mas todos os meses o Rafael manda os valores para este projeto. Se você desejar mandar um pão, vocês podem mandar como igreja, 100 pães por mês. Você procura o Rafael, procura o tesoureiro, acho que é o Rafael que está responsável por essa área, fala, Rafael, aqui está, ó, esse é o pão das crianças. Ele sabe, pergunta a época que ele envia, quando você envia, quero mandar o pão. Procura o Rafael, amém? Pastor Orlando, Deus te abençoe, já passei 3 minutos do horário, amém? Aleluia. Tem discípulo aqui? Jesus, ao